Olá, bem-vindo à apresentação sobre radianos e graus. Provavelmente você já deve estar familiarizado com ângulos sendo medidos em graus. Você provavelmente já deve saber que um ângulo reto é um ângulo que tem 90 graus. Então, nós temos aqui um ângulo reto, ele tem 90 graus. Também você já deve saber que a metade de um ângulo reto, por exemplo, é um ângulo de 45 graus. Vou colocar aqui um ângulo de 45 graus. Ou ainda você já deve estar consciente disso, que em uma circunferência ela tem um ângulo de 360 graus. Medir ângulos em graus é algo bem familiar para a maioria de nós, Mas agora, hoje, o que eu vou fazer é apresentar para vocês uma nova unidade de medida para ângulos, Na verdade, essa unidade de medidas é a mais comum na matemática, tá? A gente pode dizer que é a unidade padrão na matemática para medir ângulos. E essa unidade é chamada de radiano. O que seria então o radiano? Bom, vou desenhar aqui um círculo para a gente entender melhor. Aqui eu tenho um círculo, vou fazer bem grande mesmo. E esse círculo, ou essa circunferência, tem, vamos colocar aqui, desenhar um raio. Tem um determinado raiozinho R. E aqui um outro raio R. Vamos supor que o comprimento desse arco aqui, desse pedacinho, deixa eu ver se eu consigo aqui, vou trocar essa ferramenta. O comprimento aqui desse arco, esse pedacinho, também tem um valor R. Ora, se esse arco mede R, tem o mesmo tamanho que o raio, esse ângulo aqui é o ângulo de 1 radiano. Ou seja, o ângulo de 1 radiano é o ângulo que abrange um arco de mesma medida do raio. Então, 1 radiano, acho que é por isso que ele tem esse nome, porque ele faz referência ao arco de um raio. Tudo bem? Então, quantos radianos a gente teria para completar a circunferência? Se eu quisesse, por exemplo, tudo isso aqui, quantos radianos nós teríamos? Bom, nós sabemos que o comprimento de uma circunferência, o comprimento da circunferência, é 2πr. O comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Ora, se o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, quer dizer que esse ângulo interno aqui vai ser um ângulo de 2π. E como a gente pode ver isso? Bom, a gente pode fazer uma simples regrinha de 3. Nós temos aqui que 1 radiano abrange um arco de comprimento R. Já qual vai ser o ângulo, Agora a gente quer saber qual deve ser o nosso ângulo para abranger um comprimento de 2πr, que é o comprimento da circunferência toda. É uma simples regrinha de 3. Bom, multiplicando aqui cruzado, nós temos que R
vezes x vai ser igual a 2π vezes o raio. Podemos cortar o raio dos dois lados. Então, nós temos que o ângulo que abrange uma circunferência é 2π. Tudo bem? Então, nós já sabemos que o ângulo em graus que abrange a circunferência é 360 graus. E agora nós vimos que em radianos, uma outra forma de medir o ângulo que abrange a circunferência mede 2π radianos. Então, nós chegamos a uma relação que 360 graus são iguais a 2π radianos. Bom, essa relaçãozinha aqui já é suficiente para a gente fazer todo tipo de conversão de graus para radianos. Mas a gente pode melhorar isso aqui um pouquinho, né? Vamos lá. Então, a gente descobriu que 360 graus são iguais a 2π radianos. Bom, se eu dividir os dois lados por 360, por exemplo, então vamos dividir aqui por 360 e aqui também por 360. O que eu vou obter? Eu vou encontrar que 1 grau equivale a π sobre 180 radianos. Mas eu também posso dividir ambos os lados por 2π. Então, o que eu vou encontrar se eu dividir os dois lados por 2π? Bom, vamos lá. A gente tinha 2π radianos igual a 360 graus. Então, vou dividir esse lado por 2π e esse lado aqui também por 2π. Bom, ao dividir os dois lados, a gente encontra 1 radiano igual, a gente pode cortar ali, 180 sobre π graus. Então, aqui a gente encontrou duas relaçõezinhas para graus e radianos. A gente encontrou que 1 radiano é igual a 180 graus sobre π e que 1 grau é igual a π sobre 180 radianos. Bom, então como é que a gente vai usar isso? Bom, vamos supor que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. E eu quero saber quantos radianos equivalem, né, quantos radianos nós temos em 90 graus. Então é simples. A gente sabe que 1 grau tem π sobre 180 radianos. Então, a gente pode falar que 90 graus, em vez do grau, eu vou colocar π sobre 180 radianos. Então, 90 graus vai ser π, 90 graus, desculpa, vai ser 90 vezes π sobre 180 radianos. E a gente pode simplificar. Encontramos que 90 graus é igual a π sobre 2 radianos. Bem tranquilo, né? A gente também poderia ter o contrário, né? Eu poderia ter aqui um ângulo de π radianos. E eu quero saber quantos graus tem em π radianos. Bom, é simples. A gente sabe que 1 radiano equivale a 180 sobre π. Então, eu posso fazer que π radianos vai ser igual a π vezes, em vez do radiano, eu coloco 180 sobre π. 180 sobre π. Graus, né? Tá aqui os nossos graus. Então, aqui a gente encontra que o π radianos
é igual a, podemos cortar o π com o π, 180 graus. Bem tranquilo, bem simples, né? Fazer essa conversão. Só que, olha só, gente, muitas vezes eu esqueço dessa relação aqui, dessas duas relações, né? π sobre 180, quando que é π sobre 180 ou 180 sobre π? Se você esquecer, às vezes ela pode ser um pouco confusa, basta a gente lembrar daquela relação inicial. Qual relação? Dessa daqui. Que 360 graus equivalem a, são iguais a 2π radianos. Ora, se eu lembrar dessa relação aqui, eu consigo encontrar qualquer outra relação entre radianos, tá? Sempre numa regrinha de 3. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho um ângulo de 60 graus e quero saber quantos radianos ele tem. Bom, só fazer uma regrinha de 3 simples aqui. 360 graus equivalem a 2π radianos. 60 graus equivalem a quantos radianos? Só aplicar a regra de 3. Ora, temos aqui 360 graus vezes x é igual a 60 graus vezes 2π radianos. Tudo bem? Bom, vamos dividir ambos os lados por 360 graus. O que nós vamos encontrar? 360 eu posso cortar com 360, sobrou só o x desse lado, como a gente quer descobrir. E aqui a gente pode simplificar. 60 com 360, sobra aqui o 6. E ainda dá para simplificar com o 2. 2 com 6, sobrou o 3. Então, nós temos aqui desse lado π sobre 3 radianos. Então, nós descobrimos que um ângulo de 60 graus é igual a π sobre 3 radianos. Tudo bem? Vamos lá fazer mais um exemplo? Vamos pegar aqui um ângulo de 270 graus. Ou melhor, vamos trabalhar ao contrário agora. Vamos pegar um ângulo de π sobre 4 radianos. E eu quero saber quantos graus tem em π sobre 4 radianos. Quantos graus? Então vamos lá, vamos aplicar a nossa regrinha de 3, simples aqui de novo. A gente tem que 2π radianos equivalem a 360 graus. π sobre 4 radianos equivalem a quantos graus? Fazendo a nossa regra de 3 simples aqui, nós temos que 2π radianos vezes x é igual a π sobre 4 vezes 360. Esse 4 a gente pode simplificar com o 360 e nós já encontramos aqui desse lado, 90. Então, nós temos que 2π vezes x é igual a π vezes 90. Vamos dividir ambos os lados por 2π. E o que nós vamos encontrar? Que x é igual aqui, né? Cortamos 2π com 2π. Aqui dá para a gente simplificar o π com o π e o 90 com o 2. Sobrou aqui em cima 45. Então, x igual a 45 graus.
né? Ou seja, nós encontramos aqui que um ângulo de π sobre 4 radianos é igual a 45 graus. É bem simples, né? Isso aqui. Bom, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.